Boa noite, meus irmãos. Como já foi dito, então já prepare aí a palavra de Deus no livro de Esther. É bom a gente retornar então agora à nossa série, e se Deus quiser a gente vai daqui até o final sem mais pausas ou interrupções. Hoje nós veremos o capítulo 4. A gente já viu o 1, 2 e o 3, e hoje nós vamos tratar de todo o capítulo 4. Esther, capítulo 4. Farei a leitura de todo o capítulo. Acompanhe aí com atenção, são 17 versículos. Acompanhe a história, nós estamos acompanhando a história então de Esther e Mordecai ali, e o povo de Deus no reino da Pérsia. A palavra de Deus diz assim a partir do verso 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhes dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar? Santo Deus, nos instrua agora, através desta história, através deste relato da Tua Palavra, que possamos
aprender com um pouco da história de Esther e de Mordecai aqui, nesse momento crítico da história do povo do Senhor, ó Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez aqueles que acompanhem mais as redes sociais já vão ligar a um meme famoso que está na internet hoje em dia. O jovem tem que acabar. Você já ouviu falar sobre isso? Alguma imagem, alguma coisa que fala assim, nossa, o jovem tem que acabar. E por que tem isso? É só você olhar para as próprias redes sociais que esse meme faz todo sentido. Especialmente se estiver tendo uma discussão, o jovem adora uma discussão, e se estiver acontecendo algum momento de crise. Atualmente, as questões de política estão fervendo lá na internet, então tem muito jovem com opinião para tudo. E é por isso que o jovem tem que acabar. Normalmente os jovens fazem assim. Ou, em primeiro lugar, eles resolvem despejar sua grandiosa sabedoria baseada numa pesquisa no Google, ou assistindo uns 2 vídeos de youtubers famosos. Ou então, tem aqueles jovens que se desesperam e começam a falar de tudo quanto é teoria da conspiração. Tem aqueles também que são mais calados, mas adoram ficar vendo o circo pegar fogo e estão sempre cheios de opiniões dentro do seu círculo privado. É por isso que existe esse meme, o jovem tem que acabar. Porque o jovem é muito enérgico para tomar suas posições, suas opiniões, e às vezes ele é completamente imaturo para fazer isso. Então, se você ainda não entendeu, a palavra jovem aqui que eu estou usando é para representar imaturidade. E é isso que a gente vai ver hoje no texto. É por isso que o jovem tem que acabar, porque ele tem que amadurecer. E o texto de hoje de Esther vai nos mostrar isso. A jovem Esther, ela tem que acabar, para que a rainha Esther possa agir e tomar essa decisão difícil que ela precisa em prol do seu povo. É hora da jovem Esther acabar, porque Deus espera isso dela. Foi para isso que Deus colocou ela lá. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais Deus coloca situações críticas na nossa vida. A gente também passa por situações assim, que parecem impossível, mas é para que a gente comece a amadurecer e a agir. E é sobre todas essas coisas que a gente vai pensar hoje olhando para esse texto aqui. E, em resumo, a gente tem que aprender que Deus nos chama a colocar um ponto final na nossa imaturidade. Para quê? A fim de que a gente se aproxime dele e o sirva melhor. Então pense nisso. Deus quer que a gente coloque um ponto final na nossa imaturidade, para a gente se aproximar dele e o servir melhor. Então a gente vai ver isso em 3 partes. Primeiro a gente vai ver os problemas do jovem, os problemas da imaturidade. Em segundo lugar, a gente vai ver as desculpas daqueles imaturos para tentar justificar os seus problemas. E por fim a gente vai ver, de fato, o que Deus espera para que ele amadureça, ou seja, o amadurecimento desse jovem. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o problema do jovem, o problema da imaturidade. E se você não considera jovem, para mim, todo mundo aqui é jovem. Jovem, não no sentido de imaturo, eu espero. Jovem na idade. Vamos entender cada uma dessas coisas. Vamos ver como é que, então, essa parte da história de Esther conta isso para nós. Versos 1 a 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Como passou mais ou menos um mês aí de que a gente não está nessa série de Esther, eu peguei férias e teve o momento da reforma, então agora a gente está voltando. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui. Primeiro capítulo,
O rei se desentende com a então rainha da época, rainha Vasti. Ela questiona aquela decisão absurda dele, e então ela é deposta, ela é tirada da função de rainha dela. Ou seja, abriu-se a posição de rainha no reino. E no capítulo seguinte, no capítulo 2, essa função vai ser preenchida. E aí a gente conhece então Esther, que vai preencher essa função. Então tem uma espécie de competição ali entre as várias moças do reino, jovens, belas e virgens, e a que melhor agradasse o rei seria escolhida. Então Esther é escolhida, e eu preciso já fazer aquela lembrança, eu preciso que você se lembre que Esther, ela não se mostra como aquela heroína perfeita que pintam por aí, tá? Que faz tudo certinho e, por ser alçada rainha, ela é abençoada por Deus. Não, a gente viu que, na verdade, ela ter se casado com esse rei, que é um rei pagão, num contexto todo pagão, é algo bem ruim para ela, a posição que ela foi colocada. Por quê? Porque acabou colocando ela numa situação de total perigo espiritual. Por mais que essa função dela vai ajudar os judeus no fim das contas, os fins não podem justificar os meios. Não é isso que Deus ensina, a gente tratou isso na pregação do capítulo 2. Então, Esther está numa situação bem difícil. Inclusive, para a gente dar uma relembrada nisso, nesse capítulo que a gente acabou de ler, Esther fala que ela está há 30 dias sem ser chamada pelo rei. E eu pergunto, você acha que o rei está dormindo sozinho nessas horas? É claro que não, ele tem um harém, ele tem várias esposas. Então, Esther, além de estar numa posição péssima, um rei que nem liga muito para ela, a vida espiritual dela foi colocada em perigo aqui. E mais, a gente viu que Mordecai, que é o padrasto dela, teve uma péssima estratégia também, que foi: Esther, não conta que você é judia. O que significa isso? Esther, esconde o seu Deus. E foi o que Esther fez. E a gente vai ver no capítulo 4 que o Deus de Esther está bem escondido dentro dela, porque ela ocultou ele da vida dela. Mas vamos lá. No capítulo 3, para a gente terminar essa recapitulação, as coisas finalmente começaram a mudar. Até agora não estava lá muito bem, não. Mas um cara chamado Amã na história, a gente vai ver ele mais para frente também, ele é alçado a uma posição elevadíssima no reino. Só abaixo do rei que ele está. E fazem um decreto, o rei faz um decreto de honra para ele, para que todas as pessoas do reino deveriam se prostrar diante dele. E Mordecai não aceita isso, porque Amã, ele é uma espécie de inimigo dos judeus. Para isso, você pode ouvir a nossa pregação de número 3. Ele é inimigo dos judeus e Mordecai não aceita, então, se prostrar diante dele. E isso causa um problemão. Por quê? Porque Amã fica irado, faz uma estratégia de convencer o rei a fazer um decreto, não só para derrubar Mordecai, mas para aniquilar todo o povo judeu do reino. E isso acontece. O decreto é feito, uma data é estabelecida para isso, e então a gente chega agora no capítulo 4, no texto que a gente leu. Então, estamos no momento em que o decreto é lido por Mordecai e pelo povo judeu. E logo eles se colocam em situação de luto, de grande tristeza, de clamor, fazendo jejuns, com o intuito de buscar o favor de Deus, para que de alguma forma eles sejam salvos. E aqui eu já quero mostrar algumas diferenças para a nossa época. Nós aqui do Ocidente, a gente não está acostumado com esse tipo de tristeza pública. Na verdade, a gente é acostumado a curtir a nossa tristeza de maneira bem particular. Na nossa casa, enfiado com a cabeça no travesseiro, chorando, sozinho, sem compartilhar isso. Porque se a gente compartilha, é algo considerado dramático ou algo assim. E é interessante a gente pensar no nosso dia, porque isso não refletiu só em nós, mas se reflete de uma maneira geral. Por exemplo, nessa modernidade de redes sociais, a gente é meio que incumbido a compartilhar apenas aquilo que é perfeito, que é alegre. No Instagram, por exemplo, ninguém tem problema.
a vida de todo mundo é perfeita lá naquela rede social. Ninguém compartilha a sua tristeza. Todo mundo compartilha fotos alegres, felizes e tudo mais. Porque se você compartilhar a sua tristeza, isso não gera likes. Mas além de isso ser mentira, porque todo mundo tem problemas, isso também é um problema. Porque por causa disso a gente ignora os nossos conflitos e problemas. Por exemplo, tem muita gente que gosta de tirar aquela selfie de manhã antes de ir para o trabalho com um sorrisão no rosto, falando eu estou pronto para ir para o meu trabalho. E a gente faz isso, ou as pessoas que gostam de fazer isso, né? Gostam de fazer porque às vezes o Instagram te impõe isso, né? Porque todo mundo faz. E você tem que compartilhar a sua vida e precisa ser feliz. Mas na sua cabeça às vezes está martelando: nossa, eu odeio esse trabalho que eu estou indo, eu estou doido para sair de lá. Só que a máscara da felicidade que você mostra para as pessoas te impede de tomar a decisão para resolver esse conflito. Sabe, o luto que mostra aqui nesse texto, ele é importante. Às vezes é importante a gente ficar de luto por um tempo, sim. Por quê? Porque o luto, ele claramente nos mostra que tem algo que está desalinhado e que precisa ser tratado. Ignorar a tristeza te atrasa a resolver o problema dela. Então, esse jovem perfeito das redes sociais tem que acabar, porque ele precisa aprender a tratar os conflitos. Nós precisamos aprender a tratar os nossos conflitos. E lidar com a tristeza, com o luto, é importante. Para a gente compartilhar, para a gente se abrir com quem é sábio para nos aconselhar. Isso é importante. Mas seguindo, Mordecai, ele não é um jovem. Ele está de luto, mas ele tem um plano para tentar resolver o problema. E o plano dele envolve Ester. Veja aí os versos 4 a 9 do texto. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Antes de eu falar de Ester aqui, do que ela respondeu e tudo mais, deixa eu falar de Mordecai. Como eu disse, ele tem um plano. E o texto deixa isso nítido para a gente. Porque, veja, ele não está só chorando as mágoas de luto, esperando o milagre vir. Não, veja que ele faz uma baita de uma investigação e descobre um monte de coisa. E ele conta tudo para Ester. Veja que ele sabe até a quantia que o cara, que é Amã, ofereceu para o rei para que os judeus fossem aniquilados. Ou seja, o que está ao alcance de Mordecai, ele faz. Ele correu atrás, ele trabalhou. E, meu irmão, no meio da crise, no meio do desespero, a solução não é ser como o jovem de hoje em dia, como é mostrado nos filmes, que senta no sofá, começa a assistir um filme dramático, pega um pote de sorvete, de brigadeiro e começa lá, chorando no WhatsApp com as amigas. Não. A Bíblia, inclusive, nos ensina, em um texto lá em Salmos, os que com lágrimas semeiam, ou seja, eles estão chorando, mas eles estão trabalhando. Eles vão ceifar, eles vão colher com júbilo. Meu irmão, o luto não deve nos impedir de lutar. Isso é importante. Mas veja agora o contraste de Mordecai, aquele cara que corre atrás e sabe tudo para tentar resolver o problema, para Ester,
no momento da história. O versículo 4 mostra quão distante e deslocada Esther está do seu povo. Veja que ela oferece roupas para Mordecai, que está lá vestido de pano de saco para expressar sua tristeza, porque aconteceu alguma coisa. E o texto diz que ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não entendeu nada da situação porque ela não tem conhecimento do que está acontecendo. Veja, saiu um decreto de fulminação, de aniquilamento de todos os judeus do reino. Todos os judeus já sabem. Só que a rainha do reino, que é uma judia, não faz ideia do que está acontecendo. Você percebe quão deslocada ela está do seu povo, quão dentro da sua vida palaciana ela está? E você pergunta, como assim? Como é que ela não sabe? Tem um comentarista que ele diz muito bem. Ele fala assim: talvez Esther não sabe porque não sobrasse tempo em meio à sua rotina de manicures, pedicures e de embelezamento para se informar do destino do seu povo. Ou então talvez essas notícias ruins que envolvem gente vestida de pano de saco não cheguem lá no pedestal onde Esther está dentro do palácio. E sabe, não é porque Esther não quer, mas é porque ela se colocou nessa situação, porque ela resolveu ocultar a sua identidade. E se ela ocultou a sua identidade, por que qualquer um dos servos dela vai chegar para ela e falar: olha, saiu um decreto de aniquilação de um povo aí, como não é o seu? Esther se colocou nesse problema. E sabe, do mesmo modo a gente muitas vezes se coloca nesse problema. Quando a gente se compromete demais com o mundo, a gente fica facilmente isolado e distante do povo de Deus, desatualizado em relação aos interesses de Deus, como Esther ficou. Meu irmão, tome cuidado quando você se apruma demais para o mundo e vai deixando cada vez Deus mais de lado. Você está se isolando dele, do povo dele e tudo mais. Esse tipo de jovem também tem que acabar. A gente tem que se envolver. Só que esse jovem, ele tem um problema. Ele está envolvido em todo o resto. Tudo que envolve o seu bem-estar social, ele não perde um dia de academia, sabe tudo de política, ou pelo menos pensa assim. Tem todo um plano de vida para onde quer morar, qual lugar do mundo quer visitar, aonde ele quer trabalhar, quanto ele quer ganhar. Eu não sei se você é assim, mas as pessoas que são assim, às vezes você pergunta para elas: e as coisas de Deus? E as coisas da igreja? E a vida espiritual, como é que vai? Ele não faz a menor ideia. No máximo ele dá um sorriso amarelo sem graça, porque ele não se envolve. Ele se compromete com tudo que o mundo pode oferecer, e ele deixa as coisas de Deus em segundo plano. O jovem imaturo é assim. Não só o jovem, a pessoa imatura é assim. Esses são os problemas que o texto nos mostra. E às vezes o jovem moderno, ele sempre tem a resposta na ponta da língua para essas coisas. Então agora a gente vai ver as desculpas que são dadas para esses problemas. Vamos ver então as desculpas da imaturidade. Veja aí os versículos 10 e 11 do texto. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Bom, a gente viu que Mordecai juntou as informações possíveis e informou tudo para Esther. E ele fez um pedido. É como se ele estivesse dizendo para Esther assim: filha, vai lá no rei. Você que pode fazer isso. E intercede por nós.
intercede pelo seu povo. E qual que é a resposta de Esther frente a esse pedido dramático? Talvez Esther deve ter dado um sorriso meio amarelado no início, tremido, com a responsabilidade que foi jogada sobre os ombros dela. E ao invés de, mesmo com medo, responder um sim, não, ela relembra Mordecai de uma coisa. Ela fala para Mordecai que há uma lei que pode colocar a vida dela em risco se ela fizer isso. Tem uma lei lá na Pérsia, então a gente é informado, de que quem quer que seja que aparecer diante do rei sem ser chamado, é imediatamente condenado à morte. A não ser que o rei estenda seu cetro de ouro em misericórdia e salve a pessoa. Mas pela forma como Esther está falando aqui, é provável que essa misericórdia não fosse algo muito comum, tá? Então, o que Esther está sentindo aqui é medo. O medo domina a resposta de Esther. É como se ela estivesse respondendo: olha, esse caminho é perigoso para mim, sabe? Tem como fazer de outro jeito, não? Tem como a gente dar uma voltinha? Não sei. Tem outra forma? E eu não estou negando que a situação é difícil. Claro que é. Situações que envolvem risco, situações de risco, causa medo, sim. Mas tem um ponto. Qual o medo? É medo da morte? Beleza. Mas Esther está com outro medo aqui também. Medo de se mostrar, medo de arriscar a própria pele, de dar a cara a tapa. Deixa eu fazer você entender isso. Porque até o momento, ninguém sabe que Esther é uma judia. Ela está lá, envolvida dentro da sua vida palaciana, tão longe das questões do seu povo, que para ela é benéfico ficar escondida. Se ela não se revelar, ela pode escapar com vida. Ninguém sabe que ela é judia. É uma baita tentação. E, meu irmão, essa tentação, junto com o medo dela, faz ela cambalear e responder para Mordecai com essas perguntas: não tem outro jeito? Eu preciso arriscar minha pele? Eu não consigo dar um dinheirinho para que você faça por você mesmo? Meu nome tem que estar envolvido? Esse é o pensamento imaturo também. A pessoa pensa em si mesma em primeiro lugar. Só que ela não consegue medir quão mais desastroso é salvar a si mesmo às custas do seu próprio povo. E Esther tem que tomar essa decisão agora. E não é uma decisão qualquer, mas é necessária. E um pastor chamado Timothy Keller, ele mostra o âmago da questão. Ele diz assim: Mordecai está dizendo que se Esther se arriscar a perder a posição dela, ela pode perder tudo, porque ela pode morrer. Mas se ela não se arriscar a perder o palácio, ela vai perder tudo. É um pensamento angustiante para ela, eu imagino, que deve ter sido, né? Por quê? Porque é natural para nós a gente querer firmar a nossa identidade na posição que a gente está. Ela provavelmente queria se firmar ali como rainha. A gente também nos palácios dessa vida, né? No nosso trabalho, na nossa roda de amigos e por aí vai. A gente quer se sentir seguro, tendo controle das variáveis da nossa vida. A gente não gosta de se arriscar. Mas, se você não estiver disposto a se arriscar sua posição no seu palácio aí, em benefício dos seus semelhantes, o palácio controla você. E essa que é a pior desculpa do jovem. Deixa eu explicar isso. É como se o jovem estivesse dizendo: mas se eu me declarar cristão no trabalho, vai ser mais difícil de eu progredir lá dentro. Mas se eu for engajada nas causas cristãs na rede social, eu vou perder seguidores. Ou então, mas se eu não estiver envolvido no meu círculo de amigos mundanos do trabalho, eu vou ficar isolado.
Mas se eu obedecer perfeitamente a palavra de Deus e não mentir que é o que o meu chefe está pedindo, eu estou lascado. Meu irmão, não dá para ser um cristão secreto e um pagão público ao mesmo tempo. Não dá. E Esther tem que escolher, assim como cada um de nós tem que escolher também. O reverendo Emílio, ele complementa isso dizendo que muitas vezes Deus nos força essa decisão colocando caminhos duros diante de nós, para que não mais vivamos camuflando a nossa fé. Meu irmão, não dá para dar desculpas para Deus a respeito da sua fé. Uma hora Ele vai exigir um posicionamento nosso. E para usar as próprias palavras de Jesus, quem não é por mim, é contra mim. Esse jovem que camufla a sua fé tem que acabar, para o verdadeiro cristão aparecer. Então, está na hora da gente amadurecer. E essa é a última coisa que a gente precisa ver nesse texto. O amadurecimento do jovem, o amadurecimento desse até então imaturo. E ele começa com a resposta que Mordecai vai dar para Esther. Olha o verso 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevado a rainha? A ideia da resposta de Mordecai aqui, me parece, não é fazer um draminha para que Esther aceite, ou relembrar do prejuízo que vai acontecer se ela não topar ajudar. Não, lembrem, Mordecai, ele é o padrasto de Esther, então ele tem intimidade para falar com ela. Então o que Mordecai está fazendo aqui é uma repreensão a Esther. E os jovens de hoje em dia se acham super independentes, sábios em suas próprias escolhas, e por isso eles desprezam a repreensão, às vezes dos mais velhos que discordam deles, das pessoas mais sábias e experientes. E meu irmão, não faça isso. Deus normalmente usa essas pessoas para nos fazer amadurecer. A Bíblia fala muito a respeito da experiência e como ela é benéfica para a gente. Inclusive Salomão, em Provérbios, capítulo 15, ele diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. E ele continua: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas aquele que atende à repreensão adquire entendimento. Então a primeira lição para o amadurecimento para nós é ouvir o conselho e a repreensão daqueles que são mais sábios. Procure essas pessoas na sua igreja, na sua família, no seu círculo de amizades. Elas são de grande valia para nos ajudar na tomada de decisão, a nos repreender quando a gente está fazendo algo errado e também a nos encorajar naquilo que é correto. Então procure essas pessoas, busque ter intimidade com elas, porque certamente elas vão te auxiliar. Uma segunda questão importante aqui: Mordecai, ele é um cara pé no chão. E amadurecimento envolve ser pé no chão. Como assim? Ser realista, ter seriedade para tomar a decisão. Às vezes a gente é sonhador demais com certas coisas. Por que a gente não olha para o que está exatamente na nossa frente? Por que eu estou dizendo isso? Olha o que Mordecai diz para Esther, no versículo 14. É como se ele falasse para ela assim: olha, se você se calar, eu até creio, na verdade eu creio, que de alguma forma os judeus vão ser salvos, vão ser socorridos e livrados. Mas aí ele coloca uma pulga atrás da orelha de Esther. Mas quem sabe não foi para isso que providencialmente você se tornou a rainha? Mordecai, ele não está esperando um milagre distante, que ele não sabe nem o que é. Ele está olhando para o que está na frente dele, ele é pé no chão. E sabe, às vezes é legal a gente se lembrar das várias e várias vezes na Bíblia que Deus salva o povo milagrosamente.
Você deve lembrar aí, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, foi um milagre. Ou então você pode lembrar da história de Daniel, quando Deus fez os amigos de Daniel sobreviverem à fornalha ardente, ou Daniel sobreviver à cova dos leões. Você deve estar até lembrando de outros livramentos milagrosos de Deus. Mas nós muitas vezes somos tentados só a lembrar desses atos milagrosos, porque a gente quer fugir das diversas vezes que Deus livra o povo por meio de atos comuns, que envolvem o nosso esforço, que envolvem o esforço do povo. Por exemplo, você lembra da história de José? José só progrediu por quê? Porque ele aceitou o problema e falou: eu vou seguir a Deus aonde Ele está me levando, eu vou ser firme. Lembra de Daniel e dos amigos dele mais uma vez? No início, o que eles fizeram? Eles decidiram firmemente se abster de certas coisas do reino, para lembrar quem eles eram. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão colocando a cara a tapa. Eles estão tomando a decisão para resolver seus problemas com aquilo que Deus deu para eles, independente do que é. Eles não estão sentando no sofá esperando um milagre vir do céu para salvá-los. Mordecai, ele sabe disso. Se Deus já agiu colocando Esther naquela posição, será que não é Deus mostrando que esse é o caminho para eles seguirem? E por muitas vezes a gente precisa tomar essa decisão também, de sair do nosso conforto e ir em busca do livramento ou do progresso de vida que você quer, mas com tudo aquilo que Deus te deu à disposição. Não é esperando um milagre. A gente tem que fazer por onde, na maioria das vezes. É isso que Deus espera de nós. Por isso o homem maduro, ele sabe que a soberania de Deus governa e dirige todas as coisas, mas as nossas responsabilidades não podem ser negadas pela soberania de Deus. Deus é soberano, mas Ele espera que a gente tenha responsabilidade para agir nesse mundo também. E meus irmãos, a maioria das vezes os livramentos de Deus nesse mundo ocorrem porque seres humanos aceitam a responsabilidade de usar a posição que têm. Pense nisso onde você está incluído. E isso tem tudo a ver com a maturidade que a gente precisa ter para tomar decisões. A gente não gosta de tomar esse tipo de decisão que é crítica, que a gente não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Porque, como diz um pastor que eu gosto muito, reverendo Heber Júnior, a gente espera que passe um trailer da nossa vida na nossa cabeça antes, para que a gente tenha uma amostra suficiente para ficar tranquilo, para escolher aquela coisa, aquela direção. Mas, meus irmãos, Deus não age assim. Deus espera fé de nós. Não é à toa que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram em primeiro lugar. Deus exige fé do seu povo. Algumas dicas bem simples aí de como a gente pode assumir a responsabilidade e tomar decisões com fé no Senhor. Em primeiro lugar, ore. A gente negligencia a oração muitas vezes. Não é que a oração vai mudar a vontade de Deus para a decisão que a gente vai tomar. Não, não é isso. Mas a oração nos dá coragem e nos aproxima de Deus. Segundo, tenha conhecimento bíblico. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nossas decisões são facilmente discerníveis aqui dentro da Bíblia. É só seguir o que a Bíblia está falando várias vezes. Terceiro, eu já até falei, peça ajuda e conselho a pessoas mais sábias. Quarto, pense de maneira reflexiva, pensa, coloca no papel e não toma uma decisão sem a mínima reflexão, deixando o medo te dominar, deixando aquilo que está te atrapalhando, a emoção do momento. Não, tem que ter sabedoria, ser prudente. E por fim, é aquela injeção de ânimo, sabe? Assume a bronca e deixa de ser covarde. Tem hora que a gente precisa disso, esse ímpeto, sabe? Porque a maioria das vezes, a gente quer o direcionamento de Deus, não é para ter certeza, sabia? Mas é porque se der alguma coisa errada, a gente quer ter alguém para culpar. E isso é covardia. A gente tem que lembrar que a gente vive em um mundo de incertezas mesmo. Esse mundo não é preto no branco.
ele é difícil. A gente não sabe se vai dar certo a decisão que a gente tomou ontem. Mas uma coisa eu tenho certeza que você sabe, você pode saber se você é cristão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se der errado aqui, meu irmão, você pode ser consolado que em Cristo tudo já deu certo. Deus está cuidando de tudo, e confiar nisso é fé. E assim a gente chega no final com a resposta de Esther. Verso 15 a 17, os últimos. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. A gente chega então no ápice da história. A jovem Esther agora age como uma verdadeira rainha. Ela se coloca à disposição e assume o risco em favor do seu povo. Isso não quer dizer que o medo acabou, não, tá? O medo está lá na cabeça dela ainda, tá? Tem um outro comentarista que ele diz assim: a hesitação e o medo de Esther tornam a sua fé e a sua coragem ainda mais notáveis e reais para nós, faz mais sentido para a gente. Por quê? Porque Esther não é uma super-heroína, ela não é Deus, ela não é dotada de poderes especiais. Na verdade, ela é uma jovem que foi abusada e que mesmo com seus erros foi alçada para essa posição terrível para tomar essa decisão difícil. E meu irmão, medo e hesitação sempre vão aparecer, porque nós somos humanos, isso faz parte da gente. Mas fé e coragem são coisas que a gente pode trabalhar para crescer. À medida que a gente busca a vontade de Deus para tomar decisões mais corretas, sem deixar com que o medo faça com que a gente faça escolhas que nos afastem dele. Então Esther entendeu que devia servir ao Senhor, mas ela sabe da seriedade da questão, por isso ela assume o risco, mas ela vai com prudência agora. Vamos jejuar por 3 dias, vamos orar, eu aqui e vocês lá por mim. Ela finalmente demonstra fé e coragem. A repreensão do Mordecai para ela serviu para que essa coragem e esse amadurecimento florescessem nela. E aqui tem um contraste interessante. O texto inicia com Mordecai e os judeus jejuando e Esther totalmente fora da questão. E agora o texto termina com Esther pedindo que o povo jejue, porque ela tomou a decisão e ela está totalmente envolvida no caso. Você quer saber quão maduro você está na sua vida com Deus? Identifique o quanto esse amadurecimento tem te levado para perto do Senhor. Para a gente concluir, Esther, mesmo em meio aos problemas iniciais aí dessa jornada dela, as desculpas que ela deu, o medo, o receio de se arriscar, ela amadurece. Ela cresceu um pouquinho aqui. E por fim ela se torna aí a rainha que o povo precisa. Ela se torna a líder que assume os riscos nas costas e em prol do melhor para o seu povo. Ela se torna a mediadora que levaria o clamor do povo até o rei. Mesmo Esther não sendo perfeita, que bom que o povo tinha Esther ali na hora. Que bom que Deus colocou ela lá. E às vezes nós nos deparamos com situações assim na nossa vida e a gente se desespera e fica lá esperando, quem é que vai me ajudar? Mas eu e você não temos esse direito. Porque a gente pode até ter problemas nessa vida, na nossa jornada, e ter muito que amadurecer, até crises podem acontecer tipo essa, mas nós não podemos ter qualquer receio ou medo de nos colocar à disposição do nosso rei. Ainda que o medo esteja lá, a gente tem que colocar a cara a tapa. Por quê? Porque nós temos um mediador que não é Esther, um mediador que é perfeito,
que intercede por nós, que ouve os nossos clamores, e Ele leva ao trono que é do Rei dos Reis. Se arriscar em nome desse Rei não é nada, porque Ele já levou todo o risco de morte, e de morte eterna, e encravou lá na cruz do Calvário no nosso lugar. Esther se arriscou em prol do povo, e ela tinha real possibilidade de morrer. Mas Cristo, quando Ele se arrisca em nosso lugar, Ele tem certeza que Ele vai morrer, porque Ele sabe que é o único caminho para salvar esse povo, para salvar a mim e a você. Cristo, Ele não tinha dúvidas do que Ele deveria fazer, se entregar para salvar o seu povo. Que a gente busque esse amadurecimento, coragem de tomar decisão discernindo na palavra de Deus, mas que acima de tudo, o ápice do seu amadurecimento, meu irmão, seja não ter qualquer dúvida ou receio do que aquilo que nos leva à salvação do problema insolúvel que está dentro do seu coração é a fé em Jesus Cristo. Então, que a gente não tenha a menor dúvida, que a gente não hesite em se entregar para Ele. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse texto que tanto nos ensina. Obrigado a Deus porque o Senhor agiu ali na vida de Esther, ela amadureceu, tomou aquela decisão e salvou o seu povo. Que isso possa nos ensinar que a gente precisa amadurecer também e arcar com as decisões difíceis desse mundo, sempre olhando para aquilo que a Tua palavra requer de nós. E que a gente não hesite quando tivermos decisões que envolvem o Senhor, envolvem a nossa identidade cristã, porque nós temos aquele que é um mediador perfeito, que olha por nós e que nos salvou de todo e qualquer problema. Por mais que os problemas ainda apareçam aqui nessa terra, nós vislumbramos a eternidade, Pai, e que isso possa ser um alento para o nosso coração. Obrigado a Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o que nós oramos e pedimos no nome dEle. Amém.